Muito bem, boa tarde a todos e a todas. Nós estamos iniciando mais uma aula aberta e nós vamos dar continuidade no assunto relacionado ao corpo, né? Quando nós falamos desse assunto, que é um assunto vasto e a gente não consegue esgotar esse assunto em duas, três, quatro aulas, né? Mas a gente vai falando e vai comentando sobre as consequências e as percepções que podem ocorrer e que normalmente ocorrem no nosso corpo após um evento traumático. Quando ocorre esse evento, quando ocorre uma adversidade, nós temos algumas possibilidades. Nós podemos lutar contra essa agressividade, essa situação inesperada, imprevista no nosso corpo, ou podemos lutar, ou podemos fugir, né? E se às vezes ocorre que a gente, diante da impossibilidade de uma resposta, a gente se congela, né? Normalmente, a resposta de luta e de fuga e de congelamento, ela é orquestrada pelo sistema nervoso autônomo, né? Luta e fuga, o sistema simpático é responsável e o congelamento, o sistema parasimpático, que é o responsável por essas, possibilidades e atividades. Do mesmo lugar que vem uma resposta a um evento traumático, desse mesmo lugar pode e precisa acontecer a liberação. Então, quando a gente passa por um evento, quando a gente passa por uma situação adversa, imprevista, inesperada na nossa vida, muitas das vezes nós não conseguimos responder. Muitas das vezes a gente não consegue responder. Por exemplo, algumas pessoas passam durante a infância por uma agressão e às vezes essas agressões são dos cuidadores. Cuidadores que eu falo aqui é pai e mãe, né? Os cuidadores iniciais da nossa vida. E às vezes a gente passa por uma agressão, às vezes uma agressão física, e muitas das vezes a gente quer reagir, às vezes a gente quer eh, ou reagir agressivamente, fisicamente, e o agressor fala para a gente: se você fizer alguma coisa, você vai ficar de castigo. Se você fizer alguma coisa, nós vamos conversar melhor depois. Quer dizer, eu queria ensaiar uma reação e eu fui contido naquela reação. Agora, quando eu falo isso, eu me lembro de uma situação durante um encontro consigo mesmo, que é uma técnica para se trabalhar essas questões relacionadas ao psicotrauma, e a pessoa foi falando assim: eu tem noite que às vezes eu tenho dificuldade para dormir. Eu não consigo fazer uma refeição completa. É, eu faço uma viagem e às vezes eu tenho que parar duas, três vezes naquela viagem. Eu não consigo fazer uma viagem de ponta a ponta, distâncias pequenas, né? Não distâncias grandes. E ele foi falando várias situações em que parece que o quase, pelo menos a impressão que minha e dele, era que o quase estava presente
em muitas situações. E aí eu falei, quando você fala que não dorme uma noite completa, não consegue fazer uma refeição completa, você não consegue fazer uma viagem sem fazer várias paradas, vem alguma percepção para você, vem algum sentimento, vem alguma lembrança para você? A primeira fala dele foi assim, não. Aí em seguida ele falou assim, ah, estou me lembrando de uma situação. Eu falei, opa, conseguiu ir numa memória que a primeira fala dele era não, não lembro de nada, não sei de nada. Mas no mesmo momento que ele falou isso, em seguida ele fala assim, me lembrei de uma situação. Eu falei, qual é a percepção que você sente? Qual é o sentimento que te acompanha? E ele fala assim, eu tinha em torno de 6, 7 anos de idade e chego em casa para jantar e minha mãe me espera para jantar com uma quantidade mínima de comida. É como se fosse assim 2 colheres de sopa. E aquilo eu fiquei revoltado. Revoltado, eu com muita fome, tenho mais irmãos, como é que eu posso ter uma quantidade pequena de alimento? E fui para dizer um palavrão para minha mãe, e minha mãe me olha severamente e eu me contraio. Eu falei, e o que que você sente com isso? Qual é a sequência desse acontecimento? Aí ele começou a trazer na lembrança dele várias situações em que ele quase chegava a fazer um movimento, mas não conseguia terminar o movimento. E aí ele teve a percepção clara que que essas várias situações que ele não completava o movimento todo, residia naquele ato em que ele se conteve, ele não conseguiu falar o palavrão, por respeito à mãe, porque senão ele seria severamente advertido. Aquilo que ele contraiu repercute na vida toda. Então, nós caminhamos um pouco mais na sessão, no encontro, até que ele conseguisse eh, reconhecer o que houve e, em seguida, ele poder fazer uma integração e, da sequência da integração, uma liberação. Então, no mesmo lugar em que deveria vir uma resposta e não veio, e causou consequências na vida da pessoa, é ali que está aguardando a liberação. Quando o nosso sistema nervoso não consegue liberar a resposta, é nesse lugar que se instalam as consequências do ato traumático. É nesse lugar que se instalam as consequências, porque não houve liberação, não houve um complemento, a resposta ficou incompleta. A resposta ficou incompleta. E quando a resposta fica incompleta, ou eu luto, ou eu fujo, ou eu congelo. E fica-se aguardando um momento na vida em que eu possa fazer um complemento dessa resposta. E esse momento ocorre quando eu começo a perceber, começo a reconhecer aquilo que me afetou. Para que isso ocorra, eu, eu não gosto muito da palavra precisa, que parece que é uma ordem, que parece que é uma necessidade. Mas seria muito bom que a gente pudesse conversar com o terapeuta, que a gente pudesse ser escutado, que a gente pudesse ser ouvido, que é nesse lugar que fala, que está a sensação, que está a emoção, é nesse lugar que tem uma grande chance de reconhecer
e de trazer recursos para que eu possa ter uma liberação. É nesse lugar, é exatamente nesse lugar. Por exemplo, eu posso, às vezes, estar diante de uma pessoa que fala, que tem dificuldade para dormir, que tem dificuldade para conciliar o sono. Normalmente a gente poderia perguntar: e quando você fala disso, qual é a sensação que vem? Para que a gente possa conseguir começar a dar espaço da gente sentir no nosso corpo aquilo que está nos incomodando. E quando eu começo a reconhecer, eu estou começando a criar uma ponte para a liberação. Porque se eu for interpretar o porquê, dando um exemplo, né, do sono, por que que eu não estou dormindo, por que que começo a me justificar, eu começo a me racionalizar, eu não vou conseguir entrar no reconhecimento, eu não vou conseguir entrar na integração daquilo que não está me afetando. Tudo, tudo que a gente sente vai para além da fala, vai para além da linguagem falada. E muitas das vezes nós temos memórias guardadas dentro de nós, memórias implícitas. E quando a gente fala em memórias implícitas, dá a impressão que a gente só fala daquilo que nos agrediu, daquilo que foi muito ruim para nós. Mas nós temos muitas memórias implícitas boas, saudáveis, felizes. Todo mundo se lembra de situações em que se estava muito bem, situações em que se sentiu muito bem, que se sentiu uma parte muito saudável. Eh, Quando a gente começa a falar muito, de dores, de questões emocionais muito difíceis, ali também habita o amor. Ali também habita o amor. Às vezes eu posso não me lembrar, mas se eu começar a perceber sensações de alegria, de amor, de amparo, e é essas sensações de amor, de alegria, de amparo que nos ajudaram a chegar até aqui. Ninguém iria sobreviver se só vivesse dentro do espectro da dor. A gente não consegue sobreviver se a gente ficasse somente na dor. Dentro dessas memórias implícitas, dolorosas, difíceis para nós, também temos memória relacionada à alegria, ao amor, ao amparo, ao acolhimento. Às vezes que a gente fala assim, você tem uma percepção, lembra de alguma coisa? Muitas das vezes a gente fala assim: "Não lembro de nada, eu não tenho lembrança nenhuma". Na grande parte das vezes, são memórias que estão bloqueadas. O fato da gente não se lembrar, não quer dizer que passou. Porque às vezes a gente fala assim: "Ah, eu não lembro, eu acho que passou tudo". Não quer dizer, mas quer dizer que eu tenho a possibilidade de sentir em mim, eu tenho a possibilidade de perceber como que o meu corpo está reagindo, como que o meu corpo está vivendo no presente. Porque essas respostas de percepções, de sensações, elas chegam até nós. Sempre seria bom nós lembrarmos, e é muito vantajoso nós lembrarmos, que curar trauma não é apagar aquilo que nós passamos, e sim relembrar aquilo que nós vivemos. E somente quando nós relembramos
é que nós temos a possibilidade de fazer uma integração e, consequentemente, nós ficarmos liberados. Memórias, implícitas, elas não vão ficar só no implícito. Por exemplo, se eu falar assim, você anda de bicicleta? Você fala: "Eu ando de bicicleta". Aí eu falo assim: "Lembra quando você começou a andar de bicicleta, como é que foi?". Aí a pessoa outro dia a pessoa me falou assim: "Ah, eu lembro que a bicicleta minha tinha 2 rodinhas de lado e meu pai que empurrava a bicicleta". E eu lembro que em um determinado momento ele parou de empurrar e eu não caí. E eu lembro que passou mais um pouco, as 2 rodinhas laterais foram tiradas pelo meu pai, e meu pai só dava um impulso para eu começar a andar de bicicleta. Passa um tempo e eu fiquei sem andar de bicicleta. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando eu pego a bicicleta novamente, eu não preciso pensar: "Como é que era que eu comecei a andar de bicicleta? Como é que foi?". Não, porque aquilo está guardado dentro de mim. Essa memória implícita, ela está guardada. É a mesma coisa quando eu aprendo a nadar e fico muito tempo sem nadar. Quando eu volto a nadar, eu continuo fazendo esse movimento físico. É a mesma coisa de eu aprender um instrumento musical. Eu também pego o instrumento e toco o alimento normalmente. Lembrando que muitas das vezes a gente começa a colocar o alimento na nossa boca quando nós somos crianças, muito antes da gente ter uma grande linguagem, da gente ter um grande vocabulário. Nós começamos a trazer o alimento para a boca e às vezes, e na grande maioria das vezes, o nosso vocabulário não está formado. Então, nós começamos a nos alimentar, guardamos essa memória e continuamos, dessa forma, né. Seria, assim, bastante forte, bastante interessante, que toda vez que nós tivermos alguns sintomas físicos que repercute em nós, que é válido tomar medicação quando precisa, não sou contra a medicação, mas começar, assim, a perceber e tentando fazer as ligações de quando que isso começou, de que forma que isso começou e como que eu me senti no momento que começou. Eu Isso me faz lembrar de algumas oportunidades, em que na minha vida, em que eu estava, assim, muito aflito, muito ansioso, o coração parecia que ia sair pela boca. Eu vou no cardiologista, faço todos os exames, e o cardiologista diz para mim assim: "Seus exames estão normais, você não tem nada". E eu não achei ruim com ele, falei: "Como que eu não tenho nada? Meu coração está saindo pela boca, eu não consigo dormir direito à noite". Eu tenho dor no estômago. Aí ele falou assim para mim: "Ah, isso é questão emocional". E eu fiquei muito bravo com ele, porque eu não tinha essa percepção naquela época. E hoje eu me lembro desse momento, eu vou ver, eu estava trabalhando demais, 18 horas, 19 horas por dia, não um dia só, muitos dias, meses assim. Por que que eu trabalhava muito? Porque eu queria esconder, eu não queria pensar naquilo que estava me afligindo. E é lógico que o meu corpo responde. Como que o meu corpo respondia? Insônia, dificuldade para alimentação, mudança do hábito intestinal e taquicardia, coração batendo, parecendo que ia sair pela boca. Não é uma doença física, mas é consequência de um ato, extraordinário, de um ato, improvável, imprevisto, talvez a palavra seja melhor, imprevisto,
inesperado na minha vida que eu não consegui completar. Como eu não consegui completar, fica aquilo guardado dentro de mim e vai repercutir no corpo físico mais para frente. E vai em mim, aquela situação repercutiu daquele jeito. Tive outras repercussões. Hoje pode acontecer isso, quando acontece, eu paro e penso, o que que isso está querendo dizer para mim? Recentemente eu precisava tomar uma decisão, não conseguia tomar a decisão e, às vezes, não era todo dia, eu sentia um certo abafamento aqui nessa região. Quando eu começo a escrever, no momento eu estava decidindo o que que eu ia fazer, conforme eu vou escrevendo, a decisão que eu tinha tomado acaba essa agitação, esse mal-estar aqui dentro. E continua até hoje, sem esse mal-estar aqui dentro. Então, são repercussões que são possíveis acontecer e que acontecem no nosso corpo físico, né? Nas próximas aulas abertas, nós vamos continuar falando também um pouco mais sobre as repercussões no corpo físico. Semana que vem nós daremos continuidade a esse assunto também. Muito obrigado.